Atendendo a pedidos, vou mostrar para vocês algumas técnicas de resumo que ajudam bastante nos estudos. Em primeiro lugar, para resumir o conteúdo, é preciso compreendê-lo bem. E para isso, é bem importante ler o tema com bastante atenção. O Diário de Estudos Moderna Plus também apresenta bastante técnicas de leitura, que ajudam a interagir mais com o texto e a explorar melhor os conteúdos. E é aí que entra os resumos. Para você ter um bom resumo e ele ser super eficaz, ele precisa ser fiel e coerente ao texto original. Mas olha, não pode ser uma cópia, ok? Por isso é bom usar as próprias palavras. Como o Guilherme já falou, vocês precisam compreender bastante o texto para saber os pontos essenciais. Os livros Moderna Plus apresentam vários tipos de conceitos e objetivos que vocês precisam saber sobre cada tema. Aí vocês já sabem que esses conceitos têm que estar no resumo. E você pode fazer o seu resumo em forma de texto ou de organizador gráfico. O Diário de Estudos Moderna Plus explica várias técnicas muito boas para criar resumos em forma de texto. E isso é muito importante. Agora vamos falar sobre organizadores gráficos. São formas de resumir conteúdos separando seus elementos visualmente. É isso mesmo. Quando o texto compara duas ou mais ideias, pessoas, conceitos, apresentando igualdades e diferenças entre eles, podemos usar um resumo do tipo comparação e contraste. Por exemplo, podemos representar a relação entre os conceitos associados aos recursos naturais com o diagrama de Venn. Os recursos naturais são elementos da natureza que usamos para satisfazer nossas necessidades. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Os recursos renováveis podem ser repostos ou reproduzidos desde que a exploração ocorra em um ritmo menos intenso que a da reposição deles. Alguns desses recursos são a água, o solo, a biodiversidade vegetal, animal e os recursos marinhos, é claro. Já os recursos não renováveis são finitos, ou seja, se esgotam quando o ritmo da extração for superior ao tempo que levam para se formar. Exemplos de recursos não renováveis são as reservas de minério, de ferro, os combustíveis fósseis como carvão e petróleo. O petróleo, aliás, pode ser extraído da camada do pré-sal, encontrada no fundo dos oceanos e é formada há mais de 100 milhões de anos. Você pode acreditar nisso, Maria? Obrigado a todos vocês. Para representar uma sucessão de fatos ou acontecimentos a partir de um texto, podemos usar organizadores temporais ou de causa e efeito. Podemos relacionar os principais fatores que geraram a crise do mundo medieval, que culminou na desestabilização do sistema feudal, com um resumo em formato de causa e efeito. Por exemplo, no início do século XIV, a população europeia tinha crescido mais do que a capacidade de produzir alimentos. Por isso, florestas foram derrubadas para criar áreas cultiváveis, o que contribuiu para as alterações climáticas, como fortes chuvas e frio intenso, que prejudicaram muito a produção agrícola. A falta de alimentos levou ao aumento de preços, grande parte da população europeia sofreu com a fome. Enquanto isso, a bactéria causadora da peste bubônica, encontrada nas pulgas dos ratos, chegava aos portos da Itália pela rota comercial com o Oriente. O aumento da população que não tinha as mínimas condições de higiene, junto com a fraqueza de grande parte da população devido à precariedade de alimentação, levou a uma pandemia da peste bubônica. Como se o sofrimento pela fome e a peste não bastassem, a França e a Inglaterra, que tinham vários conflitos econômicos e políticos, entraram em guerra, a Guerra dos 100 Anos. A fome, a peste e a guerra causaram uma grande diminuição demográfica e levaram a uma forte crise social e econômica. Para garantir sua riqueza durante a crise, os senhores feudais aumentaram a exploração dos trabalhadores, o que acabou gerando várias revoltas camponesas. Nas cidades, as pessoas se revoltaram contra o aumento dos impostos e os privilégios da nobreza e do clero. Esses foram os fatores no século XV que geraram a crise que levou à desestabilização do sistema feudal. Muito obrigada! E aqui a gente mostrou algumas técnicas de resumo para vocês montarem a partir da compreensão de um texto. Todas essas técnicas são universais e vocês também podem usar. E o Diário de Estudos Moderna Plus ajuda a fazer todas essas técnicas. Entrem lá, vocês vão gostar. Vamos lá conferir, pessoal. Tchau, pessoal.